Boa noite, está começando mais um Fridas, a nossa mesa redonda 100% feminina, com aquele bate-papo descontraído. E hoje o nosso programa, dia 20 de novembro, vai ser inteiramente dedicado ao Dia da Consciência Negra. Eu estou na companhia de Érica Prado e Jéssica Justino. Tudo bom, meninas? Tudo bem. Ótimo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Obrigada. E vamos começar falando um pouquinho dessa trajetória. Vamos mostrar um VT resumido, com fotos lindas. Nossa. Essa mulher multifacetada que faz um pouquinho de tudo. É modelo, é dançarina, é produtora. Meu Deus. Fala. É tanta coisa, né, que a gente no final das Nossa, contas que fotos lindas. já nem sabe mais tudo que é. Ai, que bacana. Esse é um projeto mais recente, né? Esse é um projeto mais recente, onde foram escolhidas 19 mulheres, eu fui uma delas, e toda a nossa informação genética, nosso DNA virou uma coleção de roupa de uma marca, de moda feminina. E essas imagens aí sobre barbeiragem, né? Essa do barbeiragem é meu projeto Xodó, que fala da trajetória de barbeiros negros e periféricos, desde 1800 até hoje, no Brasil e no mundo. Legal. Muito bacana. E hoje em dia você trabalha com estratégia de marketing, que você estava falando com a gente. Exatamente. Né? Como é que funciona um pouco desse seu trabalho? Então, hoje eu sou estrategista, tendo um perfil bem assim, end-to-end, né? Pegando o projeto lá no início e pensando toda a estratégia e acompanhando a aplicação dessa estratégia até a entrega final. Como seria isso? Pensar desde o conceito, entender quem são as pessoas relacionadas, entender qual é a cara que esse projeto vai ter e, no final, fazendo a entrega para o cliente, né? Mas eu acho que o grande diferencial nisso tudo, e é o que eu venho trazendo como valor de trabalho, é humanização dos processos, que é mais do que pensar, tem que ser bom para os dois lados, é pensar o quanto que esse processo, ele traz valores que têm um certo impacto para os dois lados e para o mundo como um todo. Legal. E qual é o tempo que demora? Você geralmente recebe uma encomenda, vamos fazer isso aqui em um ano, em um mês, ou você que determina esse tempo? Como é que funciona isso? Depende, tem projeto de uma semana. Nossa. Tem projeto de 3 dias, tem projeto de um mês. Assim, depende muito do volume, né? Enfim, do que é. Como eu não tenho um mercado específico, na verdade um segmento específico, né? Então eu trabalho com moda, música, posso trabalhar com A e B, né? Comida e bebida, enfim. Como o segmento varia, depende muito do que a marca quer. E depende muito do volume, do impacto, enfim, do alcance que essa... E deve ser legal porque você faz com que o consumidor final tenha a experiência mesmo, né? Uma coisa mais verdadeira, mais próxima da realidade, né? Exato. Isso deve ser... E o mais interessante é isso, é porque o que a gente entrega no final fala muito mais sobre o processo que começou lá no início, desde pensar. É importante ter essas figuras aqui, porque lá na frente aquilo vai fazer diferença, do que simplesmente pensar, o cliente precisa dessa experiência final. Então, é isso, é a construção, é o processo. O processo é importante. Legal. Muito bacana. E vamos falar um pouquinho, a gente tem um VT, como ser o Dia da Consciência Negra. Vamos dar uma olhada, que fala um pouquinho... Desigualdade racial no Brasil. Vamos dar uma olhada. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram.
E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista, e quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Eu assisti uma peça recentemente, Contos Negreiros do Brasil, com a Valéria Monan, e muito interessante porque traz esses números, essas estatísticas, e diariamente a gente fecha os olhos. A gente está vivendo normalmente, somos pessoas privilegiadas, eu me sinto uma mulher extremamente privilegiada, e o buraco é muito mais embaixo. Os números são muito impactantes, gente. Eu não tinha noção que era tudo, né? E eu acho que a gente tem que fazer os pequenos detalhes para mudar um pouquinho. Se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue mudar isso, né, Jéssica? E tem uma coisa que é a invisibilização da causa, né? Assim, se a gente olhar a história do Brasil, a gente entende muito bem como essa estratégia foi benéfica para quem interessava, né? Então, se a gente voltar lá atrás, assim, de maneira muito didática e também sensata, pensar na escravidão, ponto a ponto, pessoas retiradas de um continente, misturadas, enfim, misturaram cultura, fizeram aquela bagunça toda, jogaram aqui, onde essas pessoas já não se reconheciam mais, já estavam distantes da sua cultura, da sua realidade, das suas famílias, enfim. E aqui, elas são colocadas sob condição sub-humanas, tratadas de maneira como se fossem animais mesmo, já, enfim, tirado todo o seu direito de sobrevivência humana. E depois que isso já não era mais um desejo, simplesmente pegaram essas pessoas e falaram, opa, vão embora. Vão embora para onde? Como? Se você nunca teve nem direito de ser tratado e reconhecido como humano. Apagaram sua história, chegou, né? Tudo, E aí, qual o impacto disso? Você tem praticamente mais da metade da população ocupando as ruas, e aí o que essas pessoas fazem da vida, o que acontece? Né? É um problema social que nunca foi curado, né? E que, na verdade, a gente que é negro e que está inserido dentro desse contexto, a gente tem a plena certeza de que essa reparação ela não acontece porque existem alguns certos interesses para que isso se mantenha, né? A desigualdade no Brasil ela é algo que foi estrategicamente planejado. Então, hoje eu acho que o que a gente precisa, mais do que medidas de igualdade para que as pessoas precisam estar iguais, a gente precisa de medidas de equidade, que é olhar as reparações que não foram feitas, principalmente relacionadas à população negra, e a partir do entendimento dessas reparações, pensar políticas públicas que façam com que dê as oportunidades que as pessoas pretas não têm, para que a gente chegue num nivelamento comum. Eu acho que total certeza, a gente ainda está sob a condição sub-humana e tudo que gira em torno da gente ainda traz esse traço de desumanização. Exatamente, e é tão naturalizado nos dias, segue sendo naturalizado, e nesse mês da consciência negra e dia da consciência negra, muita gente fala, mas para que um dia? Mas para que esse mês? Por que não consciência humana? E aí, aproveitando esse gancho, eu queria chamar o VT da Tia Má, que é uma blogueira maravilhosa, que ela postou, é um vídeo de 2018, se eu não me engano, maravilhoso. Vamos dar uma olhada. Dia da consciência negra. Olha, eu acho errado, porque como é que tem um dia da consciência negra? Ô, B, tira o sapatinho e bota o pé no chão, sabe por quê? Porque nos outros 364 dias do ano a gente tá aqui, só trabalhando muito.
Porque as pessoas acreditam que o papel do negro é estar só segurando o piano nas costas. A questão é que a gente começou a segurar o piano e aprendeu a tocar também. Aprendeu a tocar e agora a gente quer ser o maestro, a maestra dessa orquestra, que é viver no Brasil. Porque aqui a sociedade é racista, sim. É racista de verdade. E quando a gente fala sobre isso, vem pessoas que às vezes são descompreendidas, desavisadas, desaplaudidas, dizer que é mimimi, que é coitadismo, que é vitimismo. É vitimismo, é coitadismo, mimimi, de quem não suporta que a gente fale que existe racismo. São vocês que ficam incomodados, porque a gente tá falando de algo que é real, que tem organismos internacionais atestando, mas você tá ali incomodado. Por quê? Porque não quer que fale sobre isso. Pra quem vai falar sobre isso? Tem que falar pra diagnosticar e encontrar cura. Só assim que a gente vai avançar. Mas você tá aí, descompreendida, achando que somos todos iguais, mas tá esquecendo que... Tá esquecendo não. Você sabe, das oportunidades são diferentes, que quando você para pra pensar na empresa que você trabalha, poucos são as pessoas negras que estão nos postos de poder. Quando você vai pensar na direção do país, qual é o preto que tá lá? Mas pra você, basta dar oportunidade. Qual é a oportunidade que você deu historicamente, B? Pare de estar falando besteira, achando que a gente tá de mimimi. Mimimi é o seu, que não quer perder seus privilégios e acha ruim quando a gente tá falando do que a gente vive. Tava babando de raiva. Muito maravilhosa. Ela é maravilhosa. Sem passarela. Sem papas na língua e divertida, né? Com certeza. E tem uma coisa que eu acho que é sintomático assim, no Brasil. As pessoas querem relativizar a dor. Querem relativizar. Assim, quando Vou dar um exemplo que pode ser muito doloroso, mas que é um fato. Por exemplo, a gente tem o fato de uma mãe branca, artista, que perdeu um filho num acidente trágico. Isso dói muito. Mas quando a gente fala que uma mãe negra perde seu filho vítima do racismo, as pessoas, não foi isso. Mas as pessoas dão uma atenção maior quando isso não está relacionado ao negro. Quando a gente fala, sim, que o racismo dói, quando a gente fala que certos tipos de abordagens ou certas condições que a gente é colocado todos os dias doem e atrapalham a nossa trajetória enquanto pessoas no mundo, para ter, na verdade, uma vida comum, as pessoas, não, mas não é isso, não é bem assim. Sempre minimizando, né? Sempre minimizando, se voltando para um lugar muito primário. Às vezes a gente entra no shopping ou passa na rua, as pessoas ainda estranham. Você está habitando aquele lugar ali, que é um lugar comum, é um lugar público. Mas as pessoas olham, te reparam, te fitam e começam a observar a roupa que você está, o jeito que você está. E a gente sabe exatamente, nós que somos pessoas pretas, nós sabemos exatamente o que é um olhar de ou admiração, ou alguém que está te reconhecendo, ou quando esse olhar tem um fundo racista, o que na maioria das vezes é fato. E aí, quando a gente comenta, olha, nossa, acabei de passar por cenas horríveis de racismo nessa trajetória aqui de 100 metros, daqui até ali. Não, a pessoa estava te achando bonita. Não, é porque a pessoa queria ser você. Não. Então, assim, não pode relativizar a dor das pessoas pretas. Não, é tudo tranquilo, porque não é na tua pele. Então a gente termina esse primeiro bloco com essa mensagem e daqui a pouquinho a gente está de volta.